meus irmãos, um bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. O meu desejo e a minha oração por toda a nossa igreja, por todos os nossos amigos que nos acompanham, é para que todos estejam sendo fortalecidos, guardados e edificados pelo amor de Deus, por sua palavra, por suas infinitas misericórdias, compaixão, provisão, livramento e proteção, que tanto precisamos no nosso dia a dia de um modo geral. Que você possa reconhecer o agir de Deus pelo seu bem-estar no presente e na eternidade. E aqui conosco, neste culto coletivo que estamos iniciando, que você possa adorá-lo em espírito e em verdade e conhecer um pouco mais do seu ser e de sua vontade. Que bom que você está aqui conosco. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço. E nós vamos iniciar este culto louvando a Deus com o hino de número 416 do cantor cristão, Filhos da Luz. Louvemos ao Senhor, igreja. Louvado seja o Senhor. Vamos agora falar com Deus, apresentar ao Senhor a nossa súplica, agradecimento. Vamos colocar diante de Deus a nossa causa, os nossos sonhos, as nossas famílias, e nós vamos acompanhar nesta oração a nossa irmã Fátima. Oremos ao Senhor, igreja. Oremos, Senhor Deus e Pai, glorificado seja o teu santo nome, Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas só ao Senhor, porque só o Senhor é merecedor, Deus. Tu és soberano, Deus, sobre a terra e sobre o céu. O Senhor é soberano sobre tudo que há na face da terra, Deus. Foi o Senhor que criou todas as coisas. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos deu o teu Filho, Jesus Cristo, para que as nossas vidas fossem salvas através dele, Senhor. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, Senhor. Seja conosco, nos abençoe
E muito obrigada, Senhor, por tão grande salvação, Deus. Mas agora, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor o nosso país, Senhor. O Brasil precisa do Senhor. E eu peço a Ti, meu Deus, cura, sara essa nação de tanta coisa errada, tanta corrupção, tantas leis erradas, tantas leis que nos agridem, Senhor, tantos movimentos que existem por aí, coisas malignas, como esses movimentos LGBT, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia do Brasil, que haja transformação nessas vidas desses homens, dessas mulheres, Senhor, nesse movimento. Tenha misericórdia, Pai. Manifesta o Teu poder ali no meio desse povo, Pai, em nome de Jesus. Clamamos também pelo nosso município de Cabo Frio, que o Senhor possa estar abençoando o nosso prefeito para que ele venha fazer coisas boas para o povo, ajudar aqueles que precisam, Senhor. Que possam ser abertas portas de emprego para os comerciantes que perderam seu comércio, os empregados que perderam seu emprego, Deus. Tenha misericórdia, abra portas de emprego, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Eu me incluo nessa lista também, Senhor. Eu preciso de um emprego, Deus. E eu sei que na hora certa o Senhor há de abrir a porta de um emprego para mim e para todas essas pessoas que estão precisando, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos também pelos nossos profissionais de saúde, Senhor Deus, que estão à frente dessa enfermidade, que o Senhor possa estar blindando, defendendo eles desse vírus tão terrível, Senhor. Colocamos também nossos militares, as nossas lideranças políticas nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. E peço que o Senhor conduza o que eles forem fazer. Os militares, os políticos, que o Senhor possa estar à frente, iluminando a mente de cada um, Senhor. Mas agora eu me lembro, Senhor, do irmão Cleito, do irmão Ferreira, que a irmã Sandra pediu, que estão à frente das suas viaturas, quando estão em serviço, que o Senhor possa estar guardando os teus servos, Senhor. Guarda o Cleito, guarda o Ferreira, guarde o outro que eu esqueci, é Cosme, Senhor, esteja com ele, defenda-os, livra-os da mão do inimigo, Senhor Deus. Agora também nós pedimos mais uma vez eu peço, Senhor, pela classe trabalhadora, Senhor, aqueles que estão desempregados, que portas de emprego possam ser abertas, Deus. Pelas famílias, Senhor, esteja à frente das famílias, dando livramento de coisas ruins, do maligno que penetra nas famílias para destruir, Senhor, seja com os pais, com as mães, dê sabedoria delas com os filhos, que os filhos também sejam sábios para lidar com seus pais, Senhor. Tenha misericórdia, abençoe nossas famílias, abençoa a família, todas as famílias aqui do bairro Vila do Sol, Senhor, e aquelas que ainda não têm Jesus, que o Senhor possa, com teu Espírito Santo, que é aquele, Senhor Deus, que convence o homem do pecado, possa convencer essas pessoas e que elas venham se render ao Senhor, Deus. Usa nossas vidas, usa a nossa igreja, seja com a nossa primeira igreja batista em Vila do Sol, Pai. Abençoe cada membro, abençoe nosso pastor, abençoe a sua família, livra todos eles, Senhor Deus, desse vírus Covid tão terrível, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Senhor. Peço também pelos meus familiares, que o Senhor possa também estar salvando meus familiares, salvando a minha irmã, quebrantando o coração dela, Senhor Deus, colocando paz nesse coração, Deus. Agora também, Senhor Deus, eu me lembro das pessoas que estão enfermas, a Lívia, o Mateus, o Rafael, que o Senhor possa estar entrando, Deus, com providência, que o Senhor possa estar manifestando o teu poder, Senhor, o teu agir e o teu querer nessas vidas. A irmã da Cleide também, a Neide, que o Senhor possa também visitá-la, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor também possa estar visitando essa moça que está para ganhar bebê, Senhor, que já estava com 6 de dilatação, Senhor Deus, que o Senhor possa ser com ela nesse momento tão sublime na vida de uma mulher, que possa dar tudo certo, que essa criança venha ao mundo, que a mãe fique bem, que fique todos bem, para a honra e glória do teu nome, Senhor.
Agora, Senhor, eu coloco também, Senhor Deus, as leis, Senhor, que foram ser feitas, Senhor, eu tenho tanta preocupação, leis que venham agredir o Senhor, que venham agredir o povo, Senhor, que o Senhor não permita que essas leis passem no Senado, passem lá no Congresso, seja com nossos poderes legislativo, executivo e judiciário. Ilumina, Senhor, a mente de cada um que está à frente desses três poderes, Pai. Seja com o Brasil, nos abençoe, nos guarde, nos dê um dia abençoado, abençoe o nosso pastor, abençoe o seu ministério pastoral, abençoe ele na palavra, unge teu servo, seja conosco e salva, Senhor, salva o Brasil. O Brasil precisa do Senhor. Salva o mundo precisa do Senhor. Cada país, Senhor, seja contigo. Seja com a nossa junta de missões mundiais, nacionais, estaduais, seja com a nossa campanha, seja com nossos missionários, Senhor Deus, e seja com as Cristolândias. Esteja abençoando todos que estão envolvidos nesse trabalho. Assim eu oro, Senhor, agradecida por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Nós vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. É um texto muito rico que se encontra lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos de 12 a 16, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E, queridos, nós vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, com muita força, acompanhando agora o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Quando o pecado entrou no mundo, todos nós fomos condenados à morte eterna. Nos diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas ainda bem que este versículo não acaba assim. Ele nos diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus por isso. Por isso nós nos encontramos quebrantados diante de tão grande amor, diante da cruz de Cristo. Nós estamos quebrantados, porque ela nos faz uma ponte que nos religa novamente com o nosso Pai, com o Senhor Deus, nosso Pai. Quebrantados. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador.
Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu, Ele vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Aleluia, agora vivo não mais eu. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, deste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, deste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus! Nós vamos agora orar mais uma vez, nos preparando para a reflexão da palavra de Deus. Convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já usou no decorrer deste culto para instruir a cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque sentimos o Senhor falando conosco na leitura da Bíblia, na letra dos cânticos, dos hinos.
E agora, ó Pai, quando nós estaremos lendo mais uma vez a Tua palavra, refletindo no recado que o Senhor com certeza tem para nós nessa manhã, nós te suplicamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tome a frente da mensagem que estará sendo transmitida para que de fato ela seja poderosa, proveitosa e edificante na medida em que necessitamos. É por isso que nós oramos, ó Deus, faça sensível nossos corações e ouvidos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus oramos e desde já te agradecemos. Amém. Queridos, para a nossa reflexão desta manhã, nós estaremos lendo o texto bíblico que se encontra lá em Mateus, no capítulo 18, versículos de 15 a 22. Nós estaremos lendo esse texto, que são palavras de Jesus e tem uma lição muito importante para nós como Igreja de Cristo Jesus. Estaremos lendo esse texto e refletindo nele a partir do tema Restaurando Relacionamentos na Igreja. Mateus, capítulo 18, de 15 a 22, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordardes a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Restaurando relacionamentos na igreja. Meus irmãos, a Bíblia define a igreja como a comunidade dos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. O grupo de pessoas que estão unidas pelo amor de Deus, pela direção do Espírito Santo e pelas causas do reino. Somos o organismo vivo que, formando o corpo de Cristo, temos o dever de representá-lo com nossas vidas, com nosso testemunho, aonde quer que estejamos, a quem quer que nos observe. Para isso, espera-se da igreja que ela seja saudável. Saudável no seu relacionamento com Deus, saudável no seu relacionamento com as pessoas, saudável no seu relacionamento com os irmãos. Hebreus 12, de 14 a 15, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Filipenses 2, de 1 a 4 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A Bíblia nos fala muito sobre comunhão, unidade, amor, mas ela também é realista e em textos como o nosso texto base nos fala sobre atrito e inimizades entre irmãos e, caso haja, como fazer para contornar as diferenças com maturidade, espiritualidade e temor a Deus, como se espera de todo cristão. Inimizades, indiferenças, mágoas entre irmãos é algo muito feio e triste, mas é possível porque somos seres humanos. Porém,
cultivar esses sentimentos e defeitos é que é inaceitável no meio cristão. Uma vez que a própria Bíblia nos diz lá em 1 João, no capítulo 4, versículos 20 e 21, que se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A Bíblia é tão clara e profunda sobre este assunto, irmãos, que o nosso texto base traz um passo a passo de como proceder quando há inimizade entre irmãos dentro da igreja. Jesus trata no texto em apreço deste que é um dos temas mais sensíveis da Escritura Sagrada. E é um tema que é bom de ser abordado exatamente quando não há esse problema na igreja, ou seja, deve ser abordado de forma proativa, para não parecer que estamos mandando recado para A ou B, pois, como nós veremos no decorrer da mensagem, não é assim que se trata a questão. Por isso, vamos falar sobre esse assunto hoje com muita tranquilidade e paz. O que devemos fazer quando um irmão da igreja peca contra nós? Nos ofende, nos fere, seja com palavras ou ações. Quais são os passos da restauração do relacionamento cristão? Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro passo, com certeza, é o diálogo particular, pessoal, entre a pessoa que sente-se ofendido e aquele que, porventura, lhe ofendeu. O versículo 15, ele nos fala de um caso de ofensa pessoal. Uma pessoa pecou contra você, lhe destratou, falou algo de forma indevida, destemperada ou ofensiva, e isso causou ou tem causado uma tristeza muito grande em seu coração. O assunto não deve ser guardado, ficar remoído no seu coração para deixar florescer ali mágoa. Nem deve ser levado para a sua família ou seus amigos, expondo publicamente a situação e criando partidos a seu favor e contra outra pessoa. Essa forma de agir amplia e agrava o problema. Não é maduro e não é bíblico agir dessa forma. Se for algo que você pode e queira deixar para lá, algo que não valha a pena o incômodo no seu entendimento e não acrescente ou diminua o sentimento que você tem em relação ao irmão que porventura lhe ofendeu, então simplesmente perdoe e siga em frente. Mas se aquilo lhe feriu de verdade, e de modo que você não consegue emocional e espiritualmente relevar a situação, você deve então buscar o diálogo com maturidade e amor para que as coisas sejam esclarecidas e sanadas. É assim que a Bíblia nos ensina a lidar com a situação. E meu irmão, minha irmã, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Se alguém chegou ao ponto de lhe procurar para conversar sobre algo que você fez ou falou e isso o feriu, tenha maturidade, humildade para parar, ouvir, considerar a importância disso para seu irmão e pedir perdão ou perdoar, a fim de sanar a questão para a glória de Jesus. Não seja indiferente, bruto ou debochado com aquilo. Se não fosse sério ou importante para o seu irmão, ele não procuraria. A nossa comunhão e unidade é algo de suma importância para Deus, então deve ser para nós também. O versículo 15 mostra, ao que procura o diálogo, que devemos abordar a pessoa que pecou contra nós de forma particular, numa conversa a sós com ela, com palavras munidas de amor e temperada com sal. O objetivo dessa conversa não é e nunca deve ser humilhar a pessoa, nem mesmo nos defender, ganhando a discussão, mas ganhar o nosso irmão. O apóstolo Paulo lança luz sobre esse delicado tema quando nos ensina lá em Gálatas 6, no versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura,
e guarda-te para que também não sejas tentado. Segundo passo na restauração do relacionamento. Peça ajuda a outros irmãos. Conforme vemos no versículo 16, caso esse diálogo não logre êxito, não devemos desistir, pois é assim que as coisas ficam ainda mais mal entendidas e se criam grupinhos exclusivistas ou alas opostas dentro de uma igreja, e isso envergonha o Evangelho, envergonha o nome de Jesus. Devemos dar então mais um passo rumo à paz e à reconciliação. O texto nos diz que podemos então dividir esse assunto com uma ou duas pessoas maduras na fé e consideradas como maduras espiritualmente na igreja, para que possam nos ajudar indo conosco ao irmão ofensor, servindo de testemunhas e conselheiras. Por que a Bíblia nos orienta a agir assim? Porque possivelmente o irmão que o ofendeu pode reconhecer a importância do assunto se for dito por outros irmãos, embora ele seja parcial em relação à pessoa que está ofendida e o procurou pessoalmente. Ele pode acrescentar seriedade à ponderação desses demais irmãos, uma vez que não deu tanta importância no diálogo pessoal como deveria ter acontecido, para que a demanda fosse logo resolvida e o assunto não rendesse mais do que o necessário. Talvez chegando outro irmão que ele considere e respeite mais e diga: olha, meu irmão querido, aquilo que você fez ou falou feriu o irmão fulano de verdade, vamos resolver isso para a glória de Jesus. A ideia na orientação de Jesus é que o irmão então caia em si, puxa vida, então eu vou falar com ele, vou pedir perdão a ele, vou resolver isso. O propósito aqui, irmãos, é evitar que o pecado se espalhe como um fermento e assim levede a massa toda. Está claro que problemas de relacionamentos estremecidos ou rompidos na igreja não podem ser deixados de lado, mas precisam ser tratados com honestidade, prudência, urgência, maturidade e principalmente com amor. Terceiro passo na restauração dos relacionamentos dentro da igreja: pedir ajuda à igreja. Mesmo que as duas ações anteriores tenham fracassado, o ofendido não deve desistir de procurar a paz. Mais um passo deve ser dado, agora ele deve contar o ocorrido à liderança da igreja. Há assuntos, inclusive, que são maiores do que uma falta entre irmãos, são questões escandalosas, e o pastor precisa intervir, conversar, contornar no diálogo bíblico enquanto possível, e quando infelizmente não é possível, há questões que têm de ser inclusive resolvidas em assembleia. Infelizmente, há pessoas que se dizem de Cristo, mas não aceitam ser corrigidas em nada. Ou se posicionam como tendo sempre razão, ou como sendo ultrassensíveis. Se mexer comigo, eu vou embora para outra igreja e pronto, acabou. Mas não acabou. Uma pessoa que se diz cristã, mas não aceita a ação do Espírito Santo para aperfeiçoar, contornar e mudar o que é necessário em sua vida, nunca se firma em lugar nenhum e fica conhecido por pular de igreja em igreja, deixando evidência de sua não conversão. Nós não somos perfeitos, precisamos ser sensíveis ao toque do Espírito Santo, irmãos. Todos nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento chamado santificação, onde correção são possíveis e até necessárias muitas vezes. Isso é normal, então precisamos ser sensíveis e maduros para isso. É notório que a disciplina na igreja tem sido negligenciada em nossos dias. A disciplina e a reconciliação são fartamente ensinadas nas Escrituras, irmãos. Obviamente, a disciplina tem dois propósitos, o preventivo e o interventivo. O preventivo é para evitar que a igreja caia no pecado, e o interventivo é para buscar a recuperação do faltoso.
Quando o indivíduo que pecou demonstra coração duro, impenitência, todo mundo perde. Ele perde, o irmão ofendido, a igreja que o ama e Jesus que quer vê-lo aperfeiçoado. Em quarto lugar, irmãos, é necessário manter o caráter espiritual da igreja. O que deve reger os nossos relacionamentos dentro e fora da igreja, com Deus e com o próximo, com nossos familiares e nossos irmãos, é a autoridade da palavra de Deus, queridos. Pela disciplina, Deus exerce sua autoridade dentro da igreja local e, por meio desta, restaura seus filhos que estavam em desunião, em desarmonia ou em pecado. A palavra concordar, usada aqui em referência a dois irmãos que oram a Deus, corresponde ao termo sinfonia. A igreja deve zelar pela paz e procurar estar sempre em sinfonia, em harmonia, para que Deus ouça as suas orações, para que Deus esteja no meio dessa igreja, operando e levando ela ao crescimento. Conviver, queridos, nem sempre é fácil. A igreja é uma comunidade de diferentes em personalidade, temperamento e preferências. Mas se por um lado temos nossas diferenças, pelo lado mais forte temos nossas semelhanças. A maior e mais poderosa delas, que é a presença constante do Espírito Santo em nossas vidas, firmando em nossos corações a primazia da palavra e formando em nós o caráter de Cristo, pelo qual devemos focar naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. É por meio da palavra e da oração que descobrimos a vontade do Pai sobre toda a questão. A Bíblia é o poder de Deus para colocar o nosso coração em paz e efetivar a paz entre nós e nossos irmãos, formando assim uma comunidade de pacificadores que convivem e adoram em comunhão e unidade, colocando para fora as diferenças que nos separam e seguindo em frente em amor, que é o vínculo da perfeição. Em quinto e último lugar, priorize o perdão. Priorize o perdão. Quinto passo da restauração dos relacionamentos na igreja. Priorize o perdão. Diferenças são possíveis, mas o foco deste texto bíblico, desta lição de Cristo Jesus, é o perdão. O perdão é um dos temas mais sensíveis e abordado nas Escrituras. Devemos perdoar nosso irmão na mesma medida em que fomos perdoados por Deus. Uma vez que não somos pessoas perfeitas, nem lidamos com pessoas perfeitas, não deve causar-nos estranhezas, que ocasionalmente tenhamos queixas uns dos outros. Nos versículos 21 e 22, a questão não é se devemos perdoar, pois a convivência humana requer isso. A questão é até onde podemos ir, até quando podemos perdoar. Essa foi a pergunta de Pedro e sobre isso destacaremos 3 pontos oportunos. Primeiro, é possível que irmãos pequem contra nós. Não vivemos num paraíso, irmãos. Ainda estamos sujeitos a fraquezas. É certo que as pessoas nos decepcionarão e nós decepcionaremos as pessoas. Os conflitos interpessoais podem ser vistos em toda a história bíblica e desde os primórdios da humanidade. Mesmo homens de Deus, como Paulo e Barnabé, tiveram as suas tensões, como pode ser visto lá em Atos, no capítulo 15, e porque tinham pontos de vista diferentes sobre determinada questão, tiveram não pequena desavença. O propósito de Deus é que vivamos em paz com todos os homens, mas se conflitos surgirem, devemos lidar com essas questões biblicamente, com maturidade espiritual, como se espera do povo de Deus. Segundo, o perdão limitado não expressa o ensino das Escrituras. Quando Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Ele, na verdade, estava, em sua perspectiva, sendo muito generoso. Porque o ensino dos rabinos é que o perdão devia limitar-se no máximo a 3 vezes. O que passasse disso era abuso e não devia ser mais considerado. Os rabinos colocaram um limite no perdão e Pedro, mesmo sendo mais compassivo, esticando essa cifra,
de 3 para 7, ainda colocava um limite no perdão que devemos oferecer ao irmão que pecou contra nós. O ensino claro das Escrituras, entretanto, é que Deus perdoa os nossos pecados e deles não se lembra mais. Perdoa-os e os lança nas profundezas do mar. Perdoa-os e os afasta de nós como o Ocidente se afasta do Oriente. Perdoa-os e os desfaz como a névoa. Esse perdão é completo e para sempre. Deus nunca mais lança em nosso rosto os pecados que Ele perdoou. Assim é que devemos também perdoar uns aos outros. Terceiro, o perdão que devemos dar aos nossos irmãos que pecam contra nós deve ser ilimitado. Quando Jesus fala de perdoar até 70 vezes 7, está falando não de uma cifra, mas de um emblema. O perdão horizontal deve ter a mesma proporcionalidade do perdão vertical. Assim como o perdão de Deus para nós é ilimitado, assim deve ser também o nosso perdão oferecido ao irmão que pecou contra nós. Jamais podemos fechar a porta da misericórdia àqueles que, arrependidos, nos procuram buscando perdão. Jesus foi ainda mais enfático nessa questão quando disse lá em Lucas 17, versículo 4, se por 7 vezes no dia o teu irmão pecar contra ti e 7 vezes vir ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. A medida de perdão que recebemos de Deus é a medida de perdão que devemos conceder ao nosso irmão arrependido, ao nosso semelhante. O apóstolo Paulo escreve lá em Colossenses 3, versículo 13, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão não é uma opção, é uma ordem divina e bíblica. Todos os que foram salvos pela graça foram perdoados, e aqueles que receberam perdão de Deus devem aprender a conceder perdão a seus irmãos. Que com essa lição na qual nós estudamos nessa manhã, Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana. Amém.